Vamos fazer um exercício de imaginação. Pense não numa sala de aula ou num auditório, mas num vilarejo simples, empoeirado, lá na Galileia, do primeiro século. Sabe, o ar é quente, tem aquele cheiro de pão assando, de terra, de trabalho. É exatamente aqui, nesse cenário tão comum, que uma das mensagens mais revolucionárias da história começou a ser ouvida. Para a gente entender de verdade o impacto dessa mensagem, a gente precisa voltar no tempo e mergulhar no mundo que a recebeu. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa: como era a realidade, o dia a dia, das pessoas que ouviram essas palavras pela primeira vez? Vamos juntos descobrir esse contexto? Então, para começar, antes da gente analisar o que foi dito, a gente precisa entender onde foi dito. A Galileia daquela época era basicamente um mundo de vilarejos, um lugar assim radicalmente diferente de tudo que a gente conhece hoje. A vida era muito mais comunitária, com pouco ou nenhum espaço pessoal como a gente entende. As casas eram de pedra, bem simples, e a vida acontecia muito nos pátios compartilhados. A arquitetura era toda funcional, sabe? Era um mundo construído em torno da sobrevivência e da família. E essa simplicidade era gritante. Pensa só, nada de água encanada, saneamento precário, um dia a dia fisicamente muito exigente. As pessoas vestiam roupas simples, comiam o básico do que a terra dava. E é exatamente nesse cenário de carência material como a mensagem de uma riqueza espiritual extraordinária começou a ecoar. O contraste é a chave de tudo. Ok, com esse cenário bem desenhado na nossa mente, a gente sai um pouco do mundo físico e entra no mundo das ideias. Porque é nesse contexto que Jesus começa a pregar, com uma proclamação que era ao mesmo tempo familiar e surpreendente. O reino de Deus está próximo. Olha que interessante. A expressão reino de Deus não era nenhuma novidade para o pessoal daquela época. Ela já estava assim super enraizada na esperança do povo. Falava sobre a ação de Deus na história, sobre justiça, sobre restauração. Jesus não estava inventando um termo novo. Ele estava pegando uma esperança antiga e dando um novo sentido para ela, um sentido de urgência. Mas como é que essa mensagem era transmitida? Multidões se juntavam na beira do mar para ouvir. E a gente tem que lembrar, não tinha microfone, não tinha palco, não tinha nada disso. O que atraía tanta gente era a forma de ensinar, um jeito de comunicar que pegava ideias super complexas e as tornava reais, tangíveis. Pois é, fica a pergunta: como é que se explica um conceito tão gigante como o reino de Deus para pescadores, agricultores, gente simples? A resposta estava no método. A genialidade do método era usar um mundo que todo mundo conhecia. Sementes, solo, pesca, o fermento do pão, tudo isso servia para explicar uma realidade espiritual que ninguém conseguia ver. As parábolas eram como pontes, sabe? Conectando o dia a dia com o divino. Isso tornava a mensagem acessível e, ao mesmo tempo, muito poderosa. O exemplo perfeito disso é a famosa parábola do semeador. A história, no fundo, não é sobre agricultura, é sobre a arte de ouvir. A semente é a mesma para todo mundo, mas ela cai em 4 tipos de coração. Um que é duro e não deixa a mensagem entrar, outro que é superficial, um terceiro que está cheio de distrações e, finalmente, um coração que está pronto para receber e dar fruto. A lição é clara: o poder não está só na palavra que é dita, mas no coração que escuta. E aí, depois de um dia inteiro de ensinamentos, a teoria estava prestes a encontrar a prática. Jesus e os discípulos entram num barco e aquelas lições sobre ouvir e ter fé, elas iam enfrentar um teste muito, muito real. Tudo aquilo que foi ensinado sobre a palavra que cria raízes, que resiste, ia ser colocado à prova, não por uma perseguição ou um debate, mas pela fúria da própria natureza. O Mar da Galileia é conhecido por isso, por tempestades que surgem do nada e são extremamente violentas. Para aqueles homens no barco, mesmo os que eram pescadores experientes, a situação ficou desesperadora muito rápido. As ondas invadindo, o barco quase afundando, a morte parecia certa. E no meio desse caos todo, Jesus estava dormindo. O grito dos discípulos é uma mistura de pânico total com uma ponta de acusação, sabe? Eles não estavam só com medo da tempestade. Eles se sentiam abandonados por aquele que, poucas horas antes, falava com tanta autoridade sobre o cuidado de Deus. A resposta de Jesus é impressionante. Ele não dá um conselho, ele não tenta acalmar as pessoas, ele dá uma ordem. Uma ordem para o vento e para o mar, como se estivesse falando com os servos que desobedeceram.
E o mais incrível é que a natureza obedece. A tempestade não diminui aos poucos. Ela para, instantaneamente. E vem uma calmaria sobrenatural. E é nesse momento que a história tem a sua grande virada. O silêncio que veio depois da ordem de Jesus foi quase mais assustador que o barulho da tempestade. O medo dos discípulos não foi embora. Ele só mudou de alvo. Eles não tinham mais medo da tempestade. Agora eles tinham medo do homem que estava com eles no barco. Esse momento deixa um contraste muito claro, né? De um lado, a reação humana, pânico, desespero, uma fé que desmorona sob pressão. Do outro lado, uma calma inexplicável e um poder que domina a própria criação. A distância entre essas duas realidades, ali dentro do mesmo barquinho, era simplesmente imensa. E aqui está a questão final. O dia começou com um ensinamento sobre o que era o reino de Deus, um conceito espiritual, mas terminou com uma demonstração de poder que desafiou as leis da física e tudo o que eles conheciam. A pergunta deles não era mais sobre o que é o reino, mas sobre quem é o rei. E essa pergunta, que ficou no ar no meio daquela calmaria, continua ecoando até hoje.